Tive insegurança em atender paciente que teve um princípio de AVC há 30 dias. Era uma exo. Muito bom, Pamela, muito bom. Obrigada por você ter colocado essa pergunta aqui. Bom, vamos lá. É completamente normal você sentir insegurança, tá? Poxa, tem 30 dias que o paciente teve um AVE. O que é um AVE, Pamela? Um acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Pode ser os dois termos, enfim, querem dizer a mesma coisa. Se utiliza mais, o mais correto é encefálico, tá bom? E é óbvio que a gente vai ter insegurança, tá, Pamela? Tá tudo bem, tá tudo bem. Inclusive, olha só, quando a gente, o que a literatura mostra pra gente é que um paciente, pra gente atender com segurança no consultório odontológico, a gente tem que aguardar aí pelo menos uns 30 dias, tá? Pelo menos uns 30 dias após o AVE, ok? Então, sim, dá para atender principalmente quando se trata de um procedimento eletivo, tá? Então, eu não sei por qual razão seria essa exo, né? Porque o paciente precisa dessa exo, mas nesse caso, se ela é eletiva, a sugestão da literatura, dos livros que a gente tem, enfim, a minha sugestão também para vocês é aguardar pelo menos 30 dias. Depois disso, Pamela, dá para eu executar uma exodontia num paciente que teve um AVC há menos de 40 dias, ou a menos de 2 meses, ou a menos de 6 meses, né? Olha só que interessante. Quando eu me formei, já tô falando aqui igual uma tia véia, né? Quando eu me formei, há 8 anos atrás, um paciente teve AVE que infartou, tinha que aguardar 6 meses para você executar o procedimento odontológico. 6 meses, tá? E olha só que interessante, né? Como que a evidência científica ela vai mudando ao longo dos anos e ainda bem que ela vai mudando. O que se sabe hoje? Vamos voltar um pouquinho aqui. Uma pessoa que teve um AVE, um acidente vascular encefálico, é um paciente com histórico de arteriosclerose. O que é isso, Pamela? São placas inflamatórias, gordurosas, ok? Que impedem a passagem correta de sangue, ok? Então, lá na artéria do meu paciente eu tenho uma placa, um ateroma, um processo inflamatório que tem ali tecido adiposo, que tem resto celular, que está obstruindo a passagem de sangue. Por algum motivo, tá? E pode ser estresse, pode ser N fatores, tá? N fatores. O paciente tem ali uma oclusão ou ele solta um desses trombos, principalmente, é um dos principais fatores. Esses trombos que formou nessa placa de ateroma, ela se desloca quando o paciente tem um aumento da pressão arterial, enfim, e ela faz um bloqueio, certo? Ela faz um bloqueio de uma artéria. Quando essa artéria ela é cerebral, a gente tem um AVE. Quando essa artéria é coronária, a gente tem um infarto agudo, certo? Então, olha só a origem disso. Eu tenho um paciente que tinha uma placa de ateroma, ela se deslocou, ou ela de alguma forma ali cresceu tanto que tampou completamente ali a luz vascular, né, a luz arterial, e o paciente teve um AVE, um derrame ou teve um infarto agudo. Só que vocês conseguem imaginar qual é um fator que diretamente contribui para a formação de ateroma, para a formação dessa placa, né, de ateroma que está ali grudada nas artérias do paciente e aumenta o risco cardiovascular dele? Doença periodontal, foco de infecção oral. Doc, existe evidência literária forte já provando que sim, doença periodontal, foco de infecção odontológica, ela contribui para o agravamento do ateroma e, consequentemente, aumenta o risco cardiovascular dos nossos pacientes. Seja o risco de ele ter um novo AVE ou seja um risco dele ter um novo infarto. Se a gente tem um paciente que sofreu AVE e eu preciso executar uma exodontia, possivelmente você tem que fazer essa exo ou porque o paciente já tem uma doença periodontal avançada, uma lesão de furca, ou porque o paciente tem uma raiz residual, certo? Em ambas as situações você tem um foco de infecção odontológica. Então, assim, é normal a gente ter certa insegurança para fazer uma extração num paciente que teve AVE há 30 dias. Só que, ó, a partir de agora, tá? Assim que ele completou ali 30 dias pra frente,
você sim pode executar os procedimentos odontológicos. E olha só, o fato de você extrair um dente que está ali com uma doença periodontal ou uma raiz residual exposta, com abscesso, né, com lesão periapical, você está contribuindo diretamente para a manutenção da saúde do paciente, para diminuir o risco dele ter um novo AVE. Olha só como isso é completamente contraintuitivo, Doc. Completamente contraintuitivo, né? Então, assim, Pamela, é normal você ter sentido essa insegurança. Por quê? Porque você possivelmente não sabia disso. E sim, a literatura sugere pra gente que para procedimentos eletivos, a gente tem que aguardar ali pelo menos os 30 dias. Passou essa fase, procedimento eletivo tá liberado. Pamela, e se for um procedimento de urgência? Né? O paciente tem 30 dias que ele teve AVE, ou até menos, tá? Tem 15 dias que ele teve AVE. E ele tá com dor, tá com abscesso. Doc, nesse caso, urgência é prioridade pra gente, tá? Você tratar esse paciente, um foco de dor, infecção, você não está causando um dano nele, você está ajudando esse paciente. Até porque o fato dele estar com infecção, com dor, agrava todo ele sistemicamente, né? O paciente pode ter um aumento da pressão arterial, então o paciente pode descompensar. Obviamente, requer um manejo odontológico específico para esse paciente? Sim. Não tô falando aqui, vou lá no oba-oba simplesmente. Não, requer um manejo. Existe protocolo de atendimento para pacientes que tiveram AVE recente, né? Para um procedimento de urgência, para um procedimento eletivo, tem todo um protocolo. E esse protocolo não é só ali a escolha anestésica não, Doc. Vários fatores realmente que eu não consigo eu tenho que responder outras dúvidas aqui, então não consigo detalhar muito pra vocês, tá? Mas, Pamela, tá tudo bem a gente sentir um pouco de segurança, mas coloca na sua cabeça, assim, pro resto da vida. Existe o embasamento literário, ele é real, tá? Quando a gente trata um paciente que teve um histórico de AVE, infarto agudo, quando a gente controla o foco de infecção, nós estamos diretamente contribuindo e prevenindo que ele tenha novos episódios, tá bom? É muito difícil, assim, não vou dizer que é muito difícil, mas no começo é um pouco complicado a gente ter essa mudança de paradigma, né? Eu não sei vocês, mas todo mundo foi formado. Eu fui formada assim, não toca, Deus o livre, fazer um procedimento no paciente com AVE 30 dias. Você é doida, né? O paciente vai ter um novo AVE. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, o paciente vai ter um novo AVE. Não vou dizer pra vocês que não existe o risco. Se você executar o procedimento sem preparo, sim, pode até acontecer. Por isso que existe protocolo de atendimento, por isso que tem todo um passo a passo que você deve seguir para o atendimento. Ó, no meu canal do YouTube tem vídeo falando sobre atendimento de paciente com histórico de AVC, infarto agudo, tem vários vídeos, tá bom? Tá aí a minha dica pra você, tá tudo bem você ficar com um certo nível de ansiedade, mas agora você já sabe, tá? Não precisa você ficar com medo, trata esse paciente, ajuda ele, que você literalmente, diretamente vai estar influenciando em prevenir um novo evento cardiovascular, tá bom? You're the best!